As USEs distritais do Centro e do Ibirapuera realizaram em conjunto o Mês do Livro Espírita 2026, em abril, com o tema central Revista Espírita, de Allan Kardec. No evento, as apresentações foram feitas com os expositores de uma casa visitando outra, abordando um tema tratado em uma edição da Revista Espírita. Dia 15, Eliane Mota Vilar, da Seara Bendita Instituição Espírita, apresentou o tema Paul Gaimard, a importância da evolução moral e espiritual do espírito, da Revista Espírita de março de 1859, no Núcleo Espírita Assistencial Paz e Amor, que fica na Rua Muniz de Souza, 72, Cambuci. E o que eu trouxe hoje? Eu trouxe Kardec, né? Uma coisa gostosa da gente estudar, da gente conhecer, e mais do que ele nos trouxe todo esse conhecimento. E eu vou trazer uma parte prática da doutrina. É o que Kardec fazia com a Revista Espírita. Ele com a Revista Espírita, né, quando ele fazia as evocações, ele fazia todo esse conhecimento daquele que estava desencarnado, para que a gente pudesse entender um pouquinho o que está do lado de lá. Então isso foi muito importante. E através desse conhecimento desses espíritos desencarnados, né, que foi sendo construído toda a codificação. E eu trouxe um caso, que nem eu falei para a Valquíria, é um estudo de caso, né, de um espírito desencarnado, que ele nos mostra a importância da evolução moral e intelectual do espírito. E por que eu preciso dessa... Mas não é só a moral, não. A intelectual é muito importante e Kardec, né, ele vai nos trazer isso. Então, é da Revista Espírita, né, de 1859, de março de 1859, e o tema seria as conversas familiares de além do mundo. E é só a gente folhear ou entrar na internet e nós vamos conseguir essa conversa. E ela vai mais além. Eu só trouxe um pedacinho, tá bom? Então vamos lá. Eu vou trazer a história do Paul Guimard, médico da Marinha e viajante naturalista. E ele vai nos trazer muitos conhecimentos. Falecido em 11 de dezembro de 1858, com 64 anos. Foi evocado no dia 24 do mesmo mês. Então aí é só para a gente já fazer várias interrogações. Ah, mas não demora tanto depois do desencarne? Então ele foi, né, 13 dias após o desencarne, né? E ele foi evocado por um, né, dos evocadores de Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ele foi evocado pelo seu amigo, o Sr. Sardou. Eu vou contar só um pouquinho, mas essa história deles, se a gente entrar na internet, você acha a história do Paul Guimard, de tão importante que ele foi, fora do espiritismo, tá bom? Guimard nasceu em Saint-Exupéry em 1793, estudou medicina na Escola Naval de Toulon. Sua qualificação foi de cirurgião naval, fora que ele foi um grande especialista. Durante as suas viagens, junto com outros estudiosos, ele descobriu o lagarto gigante, agora extinto, em Tonga, na Oceania. Isso nós vamos ver, né, da onde eu tirei esse estudo, tá bom? A partir dos seus estudos sobre a cólera na Europa,
foi coautor, né, da cólera morbus na Rússia, Prússia, Áustria e nos anos de 1831 e 1832. Então aqui eu trouxe um mapa por onde ele passou, né? Ele foi líder científico da La Recherche, né? Era uma navegação de estudos que tinha na época, durante a sua expedição no Mar Ártico. Então, de 1835 a 1836, ele saiu, né, da França, ele passou por Islândia e foi até a Groenlândia. Depois, em 1838 a 1840, ele saiu da França, foi para as Ilhas Forré e na Lapônia também. Então, ele estava fazendo toda uma expedição e sempre para o conhecimento. Então, por isso que nós estamos preocupados aqui, né, com essa evolução intelectual do espírito, como é importante também. Dessas viagens surgiu um tipo de uma enciclopédia, Voyage, um estudo de 9 volumes, 8 volumes de textos e de ilustrações geográficas, e um de ilustrações geográficas, que se dizia na época ser o estudo definitivo das ilhas. Hoje nós sabemos que isso já mudou, mas na época era o que estava. Né? E eu vou trazer a evocação dele, né? Como é que foi essa evocação. E como ele era um militar, a gente vai percebendo que ele era muito assertivo. Então, faz as perguntas, ele responde, né, e sem muita coisa diferente. Então, houve a evocação, ele fala: eis-me aqui, o que queres? Como dizendo, o que vocês estão precisando? Qual é o teu estado atual? Estou errante, como os espíritos que deixam a terra e sentem o desejo de avançar pelo caminho do bem. Buscamos, estudamos e depois escolhemos. Então, o que na erraticidade, que muita gente pensa que a erraticidade é uma coisa ruim, é um lugar sombrio. Não. Então, o que o Guimarães traz para nós é que a erraticidade é uma coisa boa, é uma continuação dessa nossa vida, que é a vida espiritual, que é a mais importante mesmo. Né? Todo mundo aqui sabe o que é erraticidade? Não? Eu trouxe o que Kardec trouxe para nós. Tá bom? Na pergunta 224 do Livro dos Espíritos, o que é a alma nos intervalos das encarnações? E eles respondem: espírito errante. É porque ele erra muito? Não. É porque ele ainda vai reencarnar outras vezes, né? Que aspira um novo destino e o espera. Então ele está procurando uma outra encarnação. Ela não é a reencarnação? Claro que não. Tomara que eu tenha muitas, né? Justamente para que eu possa cada vez mais até chegar no espírito puro. Na pergunta 224A, qual poderia ser a duração desses intervalos? Porque muita gente pergunta: não, mas a pessoa fica, né? E aqui os espíritos respondem: de algumas horas a alguns milhares de séculos. Eu posso ficar na erraticidade. E aqui o Guimarães ele vai nos mostrar por que eu fico ou não. De resto, não existe, propriamente falando, limites extremos determinados para o estado errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que nunca é perpétuo. Então, eu não vou ficar para sempre na erraticidade. Eu posso ficar
o tempo que eu quiser. Eu tenho meu livre-arbítrio, eu posso escolher. Mas, né, um dia eu vou ter que vir prestar conta. Tá bom? Terceira pergunta: modificaram-se as tuas ideias sobre a natureza do homem porque ele era um racionalista, né? Ele era um materialista, desculpa. Racionalista todos nós somos, né? Ele era um materialista. Então o amigo dele pergunta: e aí, mudou o teu pensamento depois do teu desencarne? Ele fala assim: muito. Bem podes avaliar. Que pensas agora sobre o gênero de vida que levastes na existência que acabas de deixar aqui na Terra? E ele responde: estou contente. Ele não está triste, veja bem, né? Ele não está em nenhum lugar ruim, ele está contente, porque trabalhei. E aí a gente vai lá em Kardec de novo, na pergunta 674, no livro terceiro, né, no capítulo terceiro, que é as leis morais. E aí a gente vai buscar a lei do trabalho, onde ele fala: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E os espíritos respondem. E depois vocês podem procurar no livro dos espíritos essa questão, porque eu peguei só um trechinho. O trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. Então, a lei do trabalho é uma necessidade, inclusive, para a gente evoluir. Então, nós precisamos trabalhar, sim. E ele também comenta nessa questão que tem muita gente que trabalha não só por necessidade, mas por luxúria. Então, aí já foge um pouquinho. Então, eu tenho, né, que trabalhar, sim, mas não pelos meus prazeres, tá? E aqui, né, a quinta evocação: pensavas que para o homem tudo acaba no túmulo? Daí o teu epicurismo. Para quem não sabe o que é epicurismo, é uma escola filosófica, né, antiga, né, onde essa escola ela valorizava a tranquilidade mental. Então veja bem que é importante isso também, eu ter uma tranquilidade mental para saber fazer escolhas, né? Porque se eu for uma pessoa muito atribulada, eu não consigo fazer isso. É o desejo que por vezes exprimias de viver séculos a fim de bem gozar a vida. Que pensas dos vivos que têm apenas essa filosofia? E ele responde: lamentamos, todavia, isto lhe é útil. Com tal sistema podem apreciar friamente tudo quanto entusiasma os outros. Isto lhes permite julgar de maneira sadia muita coisa que facilmente fascina os crédulos. Então veja bem, aqui Guimarães ele mostra, e aqui dá para a gente lembrar do livro dos Médios, no terceiro capítulo, chama Método, onde ele vai trazer os 4 tipos de médios. Então vai ter aquele espírita, né, que vai ao centro por curiosidade, né, vai ter aquele que vai, mas também ele não se prende a nada, e nós vamos ter o outro, é aquele médico que vem, trabalha e fica não só dentro do centro, mas fora do centro, um verdadeiro espírita. E vai ter o médium, o espírita, aquele entusiasmado, né, que Kardec fala que é o pior de todos. Então, isso está no livro dos médios. Vocês podem ver ali, pega um método
né, na pergunta, acho que é 28, tá bom? Evocação 6. O homem que se esforça moralmente mais do que intelectualmente procede melhor do que aquele que se liga sobretudo ao progresso intelectual e despreza o moral. Resposta. Sim, o aspecto moral é mais importante. Deus dá espírito como recompensa aos bons, ao passo que o moral deve ser adquirido. Evocação 7. Que entendes por espírito que Deus dá? Uma vasta inteligência, né? Ele responde. Aí ele fala: entretanto, há muitos maus espíritos que possuem uma vasta inteligência. Já o disse, falei, né? Já é direto, ele é assertivo. Já o disse. Ele já falou que o moral é mais importante, né? Perguntasses o que era preferível, procurar adquirir, e eu vos disse que a moral era preferível. Mas quem trabalha o aperfeiçoamento do seu espírito pode adquirir um alto grau de inteligência. Quando compreenderás os subentendidos? Né? Aí ele já fala, não, já falei o que é, mas é importante você ter inteligência. E aqui a gente vai recorrer a Kardec novamente, ao Livro dos Espíritos, na pergunta 780. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Dando a compreensão do bem e do mal. Então, se eu tiver um estudo, se eu estudar a doutrina, se eu conhecer, eu vou ter. Pois então, o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Então, veja bem, isso é o Livro dos Espíritos. Ele está nos mostrando esse caminho. E ainda tem mais, tem a questão 898. Desde que a vida corpórea é apenas uma efêmera passagem por este mundo, Kardec questionando os espíritos, e que o nosso futuro deve ser a nossa principal preocupação, é útil esforçarmos por adquirir conhecimentos científicos que se referem somente às coisas e necessidades materiais? E os espíritos respondem, sem dúvida. Primeiro, isto vos torna capazes de aliviar os vossos irmãos. Depois, vosso espírito se elevará mais depressa se houver progredido intelectualmente. No intervalo das encarnações, aprendereis em 1 hora aquilo que na Terra demandaria anos. Então, veja bem, a erraticidade, né, nós vamos aprender lá. É um lugar bom, é um lugar gostoso, né? Você tem que poder o que os espíritos nos trazem. Não é um lugar sombrio, né? Nenhum conhecimento é inútil, ele fala. Todos contribuem, mais ou menos, para o adiantamento, porque o espírito perfeito deve saber tudo, e devendo o progresso realizar-se em todos os sentidos. Todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Tudo bem? Então, olha só o nosso conhecimento também como é importante. Estás completamente desprendido da influência material do corpo, né? Porque tem toda uma história, né, do desencarne, né? Então ele fala, sim, aquilo que a respeito vos foi dito abrange apenas uma parte da humanidade. E aqui tem uma nota, né, do evocador. Aconteceu algumas vezes que os espíritos evocados, mesmo alguns meses depois de sua morte,
declararam que ainda se encontravam sob a influência da matéria. Todos eles, porém, tinham sido homens que não haviam progredido nem moral, nem intelectualmente. E a esta parte da humanidade que se refere o espírito de Poligmar. Então, se a gente for ver o céu e inferno, a segunda parte do céu e inferno, nós vamos ver vários espíritos que foram evocados. E nós vamos perceber que tem muitos que ainda estão presos à matéria. Então, são aqueles espíritos muito comprometidos. Então, vale a pena a gente ver a segunda parte do céu e inferno, onde nós vamos ter todos, espíritos felizes, espíritos infelizes, assassinos, nós vamos ver tudo um pouquinho. E a gente vai ver o quanto eles são ou não comprometidos. Tivesse na Terra outras existências além da última? Ele responde sim. Essa última é uma consequência da precedente? Não. Houve um grande intervalo entre elas, porque ele gostava muito de estudar. Apesar do intervalo, não poderia, entretanto, haver uma certa relação entre essas duas existências? Se bem me entendes, cada minuto de nossa vida é consequência do minuto anterior. Então eu não preciso nem desencarnar. Dentro dessa minha encarnação eu já posso melhorar. Eu já posso começar a trabalhar isso. Em tua última existência realizaste simultaneamente o progresso moral e intelectual? Sim, principalmente intelectual. E nós sabemos que ele teve, né? Ele foi para as pesquisas, ele trabalhou nas vacinas, né? e em descobertas e tudo. Poderia dizer-nos qual o gênero da tua penúltima existência? Fui obscuro. Tive uma família que tornei infeliz. Mais tarde o espiei, né? O espiei é você ter que provar que você está melhorando naquilo que você fez nessa encarnação. Né? Espiei duramente. Mas por que me perguntar? Isso já passou e agora me acho em nova fase. Ele já está melhor, né? Então, para que eu vou te responder isso? Vai interessar para alguma coisa? Né? Esperas para encarnar brevemente? Não. E aí a gente se assusta, né? Não. Quero antes pesquisar. Gostamos desse estado da erraticidade, porque a alma é mais senhora de si. O espírito tem mais consciência de sua força. A carne pesa, obscurece e entra. Em que planeta pensas ou desejas reencarnar? Não sei. Dá-me tempo para procurar. Que gênero de existência pedirias a Deus? A continuação da última, porque ele gostou daquilo, ele era apaixonado pelo estudo, pela pesquisa. O maior desenvolvimento possível das faculdades intelectuais. Parece que colocas em primeira linha as faculdades intelectuais e que deixai as faculdades morais em segundo plano, contrariando o que disse anteriormente. E ele responde: meu coração ainda não se encontra suficientemente bem formado para poder apreciar as outras. Então ele não estava preparado ainda para uma prova na moral. Então ele preferia ainda ficar, né, na parte intelectual. Se na vida, aí, essa questão, eu gostaria que vocês lessem. Ela é bem grande, tá? Ela é bem longa, e é os comentários de Kardec, tá bom? A pergunta 266 do Livro dos Espíritos, e ele fala:
né? Se na vida terrena escolhemos muitas vezes as provas mais difíceis com vista a um fim mais elevado, porque o espírito se vê mais longe, é para que a vida do corpo é apenas um acidente fugaz. Não escolherá uma existência penosa e laboriosa, se ela o deve conduzir a uma felicidade eterna. Todos os espíritos dizem que no estado errante buscam, estudam, observam para fazerem suas escolhas. Não temos um exemplo disso na vida corpórea. Nós muitas vezes nos deixamos de uma profissão, buscamos outra, saímos do emprego, buscamos outro, né? Exatamente porque nós estamos querendo melhorar na nossa vida terrena. Vês outros espíritos, aqui ele apenas está falando se Guimar, ele tinha dois amigos muito próximos nas embarcações, né? Então ele pergunta, vê outros espíritos e te relaciona com eles? E ele fala assim, entre esses alguns que tenham conhecido na Terra, sim, do Monte Orville, né? Vês também o espírito de Jacques Sarragot, com quem viajastes? Sim, né? Esses espíritos estão na mesma condição em que estás? Não. Uns são mais elevados, outros menos. Referimos-nos aos espíritos de Dumont de Orville e de Jacques Sarragot. Não quero especificar. Não quero especificar. Então, a ver se eu digo, não, mas para que vocês querem saber disso? Vai servir de alguma coisa? Não. Gente, eu já estou terminando, tá? Pode. Estão satisfeitos por havermos evocado? Sim, principalmente por causa de uma pessoa. Com certeza foi o Sr. Sarragot, que era amigo dele, né? Poderemos fazer algo por ti? Eu também fiquei curiosa, porque ele fala assim, mas ele não fala o que é, né? E eu fiquei curiosa, procurei e não achei, mas com certeza uma prece é o que a gente pode fazer por um espírito desencarnado, né? Se te invocássemos dentro de alguns meses, terias ainda a vontade de responder às nossas perguntas? Com prazer. Adeus. Tu te despedes. Queres dizer para onde vais? Olha só que fantástico. Gostaria de ser ele. Vou atravessar um espaço 1000 vezes mais considerável que o percurso que fiz na Terra em minhas viagens, que considerava tão longas, e isso em menos de um segundo, de um pensamento. Vou a uma reunião de espíritos, onde tomarei lições e onde poderei aprender minha nova ciência, minha vida nova. Adeus. Aqui, já terminando, quem tivesse conhecido o Sr. Paul Guimard, constataria que essa comunicação está marcada pelo cunho de sua individualidade, que era a paixão pelo conhecimento. Aprender, ver, conhecer era a sua paixão dominante. Um dia, diante da mais dramático período, em 1848, que se chama a Revolução, a Primavera dos Povos, foi uma revolução dos povos, tomando conhecimento dos direitos que tinham. Isso pegou toda a costa da Europa. Depois vocês dão uma olhadinha nessa Primavera dos Povos, né? E ele exclamou: que felicidade de viver numa época tão fértil em acontecimentos extraordinários e imprevistos. Então ele gostava muito disso. E concluindo, essencialmente honesto, era incapaz de causar o menor prejuízo a quem quer que fosse. Apenas se lhe pode fazer censurar de ter sido, talvez, amigo dos prazeres. Mas nem o mundo, nem os prazeres corromperam o seu raciocínio ou o seu coração.
Assim o ser Poligmar fez por merecer a saudade de seus amigos e de quantos o conheceram. E eu gostaria, né, no meu desencargo, ser acolhida assim pelos meus amigos. E é isso que eu tinha para trazer para vocês. Assista às demais apresentações em nosso canal do YouTube. Use Distrital de Ibirapuera. Inscreva-se, aprecie, comente e compartilhe.